Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Começamos essa edição falando do crédito consignado contratado por aposentados e pensionistas do INSS, que bateu um recorde histórico. Segundo o Banco Central, o volume de acordos entre bancos e pessoas físicas superou 210 bilhões de reais em um ano. O volume do crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foi recorde em junho, com um total de 211 bilhões e 700 milhões de reais contratados. De acordo com dados do Banco Central, é o maior volume já registrado na modalidade de empréstimo para esse público. Nos últimos 12 meses, o valor total aumentou 18%. Em junho de 2021, era de cerca de 180 bilhões de reais. A modalidade é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta corrente. Descontado diretamente da folha de pagamento ou da aposentadoria do cliente, a opção de empréstimo é fácil e tem uma das menores taxas do mercado. A taxa limite é de 2,14% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 3,06% ao mês para o cartão de crédito. Desde 2020, para enfrentar a pandemia, o governo federal tem editado medida provisória para aumentar o limite de 35% para 40%, para que aposentados e pensionistas do INSS contratem crédito consignado com base no valor do benefício. A medida permite comprometer até 45% da renda com um empréstimo. Agora vamos até o telão para um balanço da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O número de doses de vacinas aplicadas já passa de 470 milhões 740 mil. Vamos olhar o nosso vacinômetro aqui no telão? De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,92% da população. Já a segunda dose, em 80,52% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, em 55,23% das pessoas. Mudando de assunto, Brasília já está se preparando para um forte esquema de segurança para os atos do dia 7 de setembro. As forças de segurança pública já estão nos preparativos para garantir a integridade física de todas as pessoas que vão às ruas comemorar a independência do Brasil. A esplanada dos ministérios será fechada para o trânsito de carros desde a véspera. Já a Praça dos Três Poderes será bloqueada e contará com a presença de atiradores de elite e equipes antibombas. Além disso, as rodovias que dão acesso à capital serão monitoradas pelas forças de inteligência do governo para garantir a segurança das caravanas que chegarem à cidade. No dia do desfile, todas as pessoas serão revistadas e a entrada com arma de fogo, fogos de artifício, mastros e substâncias inflamáveis estão proibidos. Equipes da polícia também foram requisitadas para dobrar a segurança em frente aos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores e nos prédios do STF e do Congresso. Depois de 2 anos sem ser realizado presencialmente por causa da pandemia da Covid-19, Brasília espera receber 300 mil pessoas para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro. O retorno acontece no ano histórico em que se comemora o bicentenário da independência do Brasil. No destaque internacional, o Reino Unido definiu Liz Truss como a nova premier em substituição a Boris Johnson nesta segunda-feira. Ela teve mais de 81 mil votos válidos. Brexit, inflação de 2 dígitos e crise energética, esses são os desafios da sucessora. Ela toma posse automaticamente, uma vez que o Partido Conservador é majoritário na Câmara dos Comuns. Amanhã ela deve se encontrar com a Rainha Elizabeth II na Escócia. Boris Johnson anunciou sua renúncia em julho, após uma série de escândalos. Uma das polêmicas foi sobre sua presença em festas durante um duro período da quarentena no país. E olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, disparou o número de fraudes utilizando o Pix,
como forma de pagamento. Mas existem aí algumas formas do usuário se proteger dos golpes. Vamos conferir. O número de notificações de infrações com suspeitas de fraude aumentou quase 2.800% nas operações via Pix no primeiro semestre deste ano, se comparado ao mesmo período do ano anterior. Enquanto de janeiro a julho de 2021 foram 31 mil notificações, em 2022 esse número passou de 890 mil. Embora pareça alto, o Banco Central informou que esse número não corresponde nem a 0,5% das operações de Pix no país. Disse ainda que não é possível fazer a comparação do período porque até novembro de 2021 a notificação de fraudes era facultativa, opcional, mas a partir desta data os bancos passaram a ser obrigados a prestar essa informação. Os golpes via Pix ocorrem principalmente de duas formas. Um é o crime com engenharia social, quando o criminoso inventa uma história e convence a vítima a fazer a transferência. Isso é muito comum via WhatsApp. O criminoso finge ser um parente da vítima, pede um Pix e quando ela se dá conta já foi. Outro crime que tem ocorrido com frequência é o furto de celular ou extorsão. O criminoso obriga a vítima a fazer a transferência e depois leva o aparelho. O especialista em direito digital orienta sobre que medidas podem ser adotadas para evitar golpes ou, pelo menos, reduzir o prejuízo. A primeira medida é estabeleça limites para as suas operações. Então, vá no aplicativo bancário, estabeleça um limite de valor durante o dia e um limite menor ainda de valor para operações feitas durante a noite. Ah, mas eu preciso realizar uma operação acima desse valor. Não tem problema. Você pode estabelecer também com o banco um cadastro prévio de pessoas físicas ou jurídicas que podem receber transações acima do valor padrão que você colocou. Outra medida, faça a dupla autenticação bancária. O que é isso? Estabeleça com o seu banco que em qualquer operação que você fizer, ele deve te mandar uma confirmação por e-mail, por SMS, algo que te identifique. Essas são as principais medidas. A Federação Brasileira de Bancos informou que as transações via Pix demandam senhas e outras assinaturas digitais e que nunca foram encontradas inconsistências ou falhas no sistema, que é totalmente criptografado e protegido contra fraudes e vazamento de dados. A Febraban diz ainda que os bancos investem 3 bilhões de reais anualmente em tecnologia da informação para proteger as transações realizadas pelos clientes. Ainda assim, o advogado explica que, em algumas hipóteses, as instituições bancárias podem ser penalizadas caso o cliente não reconheça uma transação. O banco deve observar o seu perfil de cliente, as operações que geralmente você faz. E tudo que fugir desse perfil, ele deve bloquear de uma forma cautelar. Se ele não fizer isso, ele pode responder por negligência. Obviamente, em cada caso, o juiz vai analisar a prova e pode ou não condená-lo. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. A gente vai se encontrar logo mais na edição de 1h50. É claro que eu espero você. Até mais.